Meu boa noite, que a graça de Deus venha estar sobre a sua vida e sobre a sua família. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida e que haja paz na sua família. Nós estamos aqui em mais uma live, nós sabemos que nós estamos subordinados às autoridades e nós estamos fazendo um culto hoje de louvor e adoração ao nosso Deus na própria casa. E o tema de hoje é um tema muito profundo, porque o que nós estamos vivendo, Moisés já viveu, o que nós estamos vivendo, Gedeão já viveu, o que nós estamos vivendo, o Egito já viveu, e nós bem sabemos que o remédio, ele foi dado. O remédio foi dado. O remédio foi dado no livro de Números, quando as pessoas eram mordidas pela serpente, e não existe diferença da época de Moisés para a época de hoje. A serpente, ela se apresenta de várias formas. A palavra de Deus diz que até como anjo de luz, para destruir a alma do homem. E o tema de hoje é a cruz como o altar de Deus aos homens. Por que a cruz como o altar de Deus aos homens, pastor? Eu vou explicar por quê. Quando o homem ele perdeu o jardim, ele foi tirado fora do jardim. Nós sabemos que Adão e Eva gerou filhos e filhas. E um homem chamado Abel, junto com outro chamado Caim, eles fizeram um altar. Por que eles fizeram um altar? Porque eles queriam, através daquele altar, atrair a presença de Deus a eles. E é o que os homens têm feito de geração a geração, atrair a presença de Deus a ele. Porque o homem necessita de se ligar com Deus. Há uma necessidade. E a própria palavra de Deus diz que tudo que tiver ligado na terra está ligado do céu. O que tiver desligado na terra está desligado do céu. E depois que esse Abel e Caim fizeram o altar, levaram oferta ao altar. Eu não quero falar sobre oferta. Eu quero falar sobre atrair a presença de Deus aos homens. Depois veio um homem chamado Noé, no livro de Gênesis 8:20. Ele fez um altar e ele invocou a Deus. E Deus se apresentou a Noé e o abençoou, tanto ele como a sua família. Nós vamos adiante e nós encontramos um homem chamado Abraão, descendente de Sem, descendente de Noé. E esse homem, ele fez um altar, porque ele queria que Deus viesse ao encontro dele, porque Deus tinha feito uma promessa a ele, e ele queria a confirmação dessa promessa. E todas as vezes, nós encontramos, eu falei sobre o livro 2 Crônica 29, quando houve uma crise muito grande em Jerusalém, com um rei chamado Ezequias. A primeira coisa que ele fez foi consertar o altar, organizar os louvores para atrair a presença de Deus ao seu reino, à sua gente. E de geração a geração nós estamos encontrando os homens fazendo o altar de sacrifício a Deus para invocar a sua presença. Da mesma maneira que o inimigo tem os seus altares. Só que o inimigo, ele, de geração a geração, ele tem três funções: matar, roubar e destruir. E Deus, ele tem
também a mesma função. Ele quer abençoar e abençoar, porque isso é o desejo dele e a vontade dele. Eu sei que você pode compartilhar essa live e com certeza o tema de hoje vai abençoar outras pessoas. Outras pessoas vão ser alcançadas por essa mensagem, porque nós estamos vivendo um momento de crise. E eu quero falar da solução. Existe uma solução para o que nós estamos vivendo. E essa solução foi feita pelo próprio Deus, foi dada pelo próprio Deus. Nós encontramos Abraão fazendo o altar, nós encontramos Isaac fazendo o altar, nós encontramos Jacó fazendo o altar, e de geração a geração os homens têm feito o altar para invocar a presença de Deus. Os homens têm feito o altar. E Deus, Ele gostou tanto de altar, demais Ele gostou. Porque todas as vezes que o homem vinha, fazia o altar, ele fazia sacrifício. Nós encontramos Salomão sacrificando 22 mil boi. Nós encontramos outros homens fazendo o altar de sacrifício e Deus se apresentando. Nós encontramos o próprio Abraão oferecendo seu filho no altar. Como Deus não aceita sacrifício humano, naquele momento ele interveio e apresentou o cordeiro. E aquele cordeiro que foi apresentado para a veste de Adão, para a veste de Eva, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Deus já sabia o plano que ele tinha. E nós encontramos agora, eu estou no livro de João, eu cheguei ao livro de João e eu quero apresentar a você a solução para uma vida e uma vida em abundância, sem temor, que é o medo. Eu quero apresentar Deus agora. Ele não aprendeu com o homem. Ele já tinha esse plano. Fazendo um altar. Porque a cruz do Calvário é um altar. Como em Números 21, 8 e 9, ele mandou Moisés levantar uma serpente no deserto, para que todas aquelas pessoas que fossem mordidas pelas serpentes, viessem, olhassem para aquela haste onde estava a serpente de bronze e era curado, era livre da doença. E você pode observar que a cruz do Calvário foi o altar que Deus fez pela minha vida e pela sua vida. Ainda que você pense, perde tudo, pastor. Olha, estou na miséria. Eu quero dizer que há uma solução para a sua vida. Não entre em desespero, porque o momento que nós estamos vivendo, para uns é momento de desespero, para outros é pensamento de morte. Nós estamos vivendo um momento de igualdade para todos. Só que o que vai fazer a diferença é a nossa fé. Por isso, a palavra de Deus, eu quero mandar meu abraço para todos que estão acompanhando a nossa live. Não sei quantas pessoas estão visualizando. Nós temos 7 pessoas. Multiplique isso. Abençoe alguém, porque eu quero ir para o tema agora. Eu estou no livro de João 3. Livro de João 3. Eu quero ler o verso 14, para que você entenda o que Deus quer falar com você, quer falar com a sua família e quer te abençoar. Deus, Ele quer mudar a situação que você está vivendo. Deus quer mudar. E Ele quer dar algo profundo. Ele quer dar para você o filho. E Ele quer que esse filho dele cresça dentro de você, porque afinal de contas, Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Nós encontramos agora o próprio Jesus falando, porque foi Ele que foi para a cruz. Nós não encontramos outra pessoa que foi para a cruz, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Nós encontramos um ladrão mau do lado esquerdo, nós encontramos um ladrão arrependido do lado direito. E nós encontramos o Salvador no meio. Por isso que eu quero que você entenda que hoje é dia de salvação.
Hoje é dia de salvação. E pode ter certeza, se você se entregar ao pé da cruz, não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa o seu passado, existe uma palavra que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o próprio Jesus, ele diz assim, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, Filho do Homem, que está no céu. Palavra de Jesus em João 3:13. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre esse tema que eu quero falar. Amados, muitas das vezes eu falo nós, uns dizem que para ter Jesus tem que ser pobre e morrer pobre. Está errado. A promessa de Deus de salvação para o homem é um pacote completo. Não é só a salvação. Porque o próprio Deus, ele fez promessa ao homem. Agora, não existe uma bênção maior. E não existe uma bênção tão grande quanto a bênção da salvação. Por quê? Quando você vem para os pés da cruz e aceita o sacrifício de Deus, porque o homem fazia sacrifício, e agora o próprio Deus, ele sacrificou o seu Filho para que você tenha vida e vida em abundância. Por isso, o próprio Jesus trouxe uma revelação de salvação. Eu vejo as pessoas, o mundo todo está assanhado com Covid-19. O mundo todo está em desespero, médico, enfermeiro. Eu vi pessoas dizendo: olha, eu estou indo me internar agora, eu quero pedir perdão a quem ofendi, eu quero dizer que me perdoe, porque eu não sei se eu me interno e volto. Amados, existe os pés da cruz. Ele estava pedindo perdão às pessoas. E nós sabemos que nós devemos pedir perdão a Deus e nos reconciliar com Ele. Porque o próprio Deus, Ele fez uma oferta pela sua vida, Ele fez uma oferta pela sua família, Ele fez uma oferta por povos, línguas, nações e tribos. Eu estou com o mapa aqui atrás de mim. Ele fez uma oferta por povos, línguas, nações e tribos. E essa oferta que Ele fez teve um preço. E nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pegue o livro de Levítico, que você vai entender tudo o que eu estou falando. Quando o homem pecava, ele ia pegar um animal de 3 anos, limpo, e ele ia até o sacerdote. Quando ele chegava no sacerdote, ele levantava a voz dele e dizia: olha, eu fiz isso, isso e isso. O sacerdote vinha, matava o animal, tirava o sangue, aspergia sobre ele e perdoava os pecados dele. Era coberto os pecados. Eu estou falando de algo maior. Eu não estou falando do homem fazendo o sacrifício, porque o homem fazia sacrifício para atrair a presença de Deus. Eu estou falando de Deus fazer sacrifício para atrair a presença do homem. É profundo isso. É profundo para quem negou Jesus, jogou pé da igreja evangélica, fez tudo contra o evangelho. E tem mais. E tem mais que eu vou dizer para você. Se você estiver acompanhando o evangelho e você estiver dentro de uma denominação que só fala mal de outra, essa pessoa não tem o entendimento de Deus, porque Deus, Ele simplesmente nomeou 12 apóstolos. São 12 pensamentos diferentes. Então não é só uma igreja que salva. A cruz do Calvário foi para todas. A cruz do Calvário, o Cordeiro,
Ele simplesmente foi imolado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Por isso, Jesus continua falando. E não existe a pregação mais simples do Evangelho é sobre salvação. Não existe outro tema mais simples. Ou você crê ou não crê. Ou você recebe Jesus, o sacrifício de Deus pela sua vida, ou você não recebe. Agora, se você recebe o sacrifício de Deus, é como você dizer: praga, enfermidade, eu agora tenho um dono. Sabe por quê, irmãos? Na época que eu me converti, eu estava chegando, era novo convertido, o Lázaro do Olodum se converteu. Você acha que aquele homem morreu chorando? Não. Quem crê em Jesus morre sorrindo, porque não morre. Eu não estou falando de vida de 20, 30, 40 anos, 50 anos. Eu estou falando de eternidade. Eternidade não tem tempo, porque Deus, Ele está fora do tempo. Ele não está no tempo, Ele vê o tempo do lado de fora. E Jesus, Ele diz assim: porque Deus, eu li o 14, e Ele diz: para todos aqueles que nele crê, não pereça. Você está perecendo? Está com medo? Está sofrendo de aflição? Não sabe o que faz, porque você não sabe a doença se vem pela esquerda, se vem pela direita, se vem de frente, se vem de trás. Você não sabe onde ela está. Sabe? Não, ela é como o vento, mas ela existe. Aí existem muitas pessoas que dizem: é Deus que mandou a doença para matar. Jesus disse que de Deus só vem o que é bom, o que é ruim não. Você acha que Deus seria injusto para conosco? Não. Mas está na hora de você chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, está aqui a minha vida, eu fui orgulhoso muito. Existe uma geração orgulhosa que não quer receber Jesus por orgulho, por tradição. Eu tinha orgulho. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas Jesus, Ele tinha me amado primeiro. E Ele amou você primeiro. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu tenho muito pecado. Eu disse: mas o Cordeiro já foi sacrificado por você. O sacrifício perfeito já foi sacrificado por você. Se houver arrependimento no seu coração e desejo de mudança, se encha de Deus e se esvazie de você mesmo. Você sabe por quê? Porque Jesus, para fazer o que Ele fez, Ele se esvaziou da sua glória e se encheu do homem. Ele ficou cheio do homem. Por isso que o próprio Jesus, ele está falando dele mesmo. Ele está falando do altar que Deus fez em benefício do homem, em benefício da mulher. Ele diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabia que não existe essa tal maneira, não existe uma palavra diferente para qualificar a maneira de Deus em favor dos homens. Que deu seu Filho unigênito. Preste atenção que José e Maria e Jesus foi o primogênito de Maria e José. Mas Ele é unigênito de Deus, o único Filho. Ele fez um altar e colocou Ele no altar, para que você tivesse vida e vida de qualidade. Por isso que Ele diz: de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, a cruz do Calvário, eu quero que você entenda uma coisa. Se você olhar para a cruz do Calvário, aonde Jesus foi crucificado, do lado esquerdo estava um homem chamado Barrabás.
Do lado direito, eu nunca vi ladrão ser bom, né? Mas estava o bom ladrão, como muitos dizem, né? O Dimas diz que é o bom ladrão. Um tentava se justificar. É isso que acontece com muitas pessoas. Ela tenta se justificar para não ter que receber Jesus como Senhor e Salvador, receber o sacrifício de Deus, receber a vida eterna. Ela sai se justificando. Eu errei, mas vou acertar. Eu faço isso, mas vou acertar. Enquanto você viver nesses pensamentos, esses são pensamentos enganosos. Você tem que se esvaziar de tudo que sabe e se encher de Deus. Aí Barrabás, ele estava cheio de si mesmo, do conhecimento dele, e não recebeu Jesus na cruz do Calvário como sacrifício de Deus para a sua vida. O outro, ele simplesmente estava à direita, e ele disse bem assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Que coisa, né? Profundo, isso é profético. Isso quer dizer que existe dois tipos de pessoa que chegam ao pé da cruz. Um aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e outro não aceita porque está cheio de si próprio, cheio do seu conhecimento, da sua ciência, e não quer Jesus. É isso que acontece hoje. As pessoas não aceitam o altar de sacrifício de Deus. Mas interessante, quando o homem invocava Deus e fazia um altar, Deus recebia o altar do homem e o seu sacrifício. Você vai encontrar em toda a Bíblia o homem invocando a Deus, fazendo sacrifício de animais, e Deus chegava, se apresentava, mexia, abalava os montes com a sua presença. E agora Deus, Ele está oferecendo de novo, através do seu discípulo, através do seu servo, a cruz. A cruz como lugar seguro. Jesus oferece a cruz como lugar seguro. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você sabe que é Jesus o Salvador. Você sabe que é Jesus o Remidor. Você sabe que é Jesus o Perdoador. Você sabe que é Jesus o Galardoador. Você sabe que Jesus é aquele que te ama de uma forma incondicional. Você sabe que é Jesus, o sacrifício de Deus pela sua vida. Se você não aceita o sacrifício de Deus pela sua vida, o seu sacrifício é vão. Ele não tem valor. E olha, eu tenho 3 minutos para falar uma coisa para você, que eu vou orar daqui a pouco. Eu quando recebi, ou seja, Ele me aceitou, eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu era um homem fero. Eu era um homem doente. Eu era um homem que a medicina não tinha mais remédio para mim, a não ser que me operasse, trocasse fêmur, um pedaço de fêmur. Eu já não andava direito. Mas eu aceitei a cruz do Calvário como sacrifício de Deus pela minha vida. E a partir do momento que eu aceitei a cruz do Calvário como sacrifício de Deus pela minha vida, existem muitas pessoas ignorantes de Deus, dizendo: a minha denominação é essa, é que leva as pessoas para o céu. Jesus não disse que era uma denominação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ignorância, dizer que só uma denominação pode levar as pessoas ao céu. E aqui, irmãos, Ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ele diz bem assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus falando. O sacrifício de Deus está falando. Se o sacrifício de Deus está falando, porque Deus amava quando as pessoas faziam altar, invoca Ele. Você pode observar quando você entra numa igreja evangélica hoje, você entra numa denominação, não quero citar nome, a primeira coisa que as pessoas fazem para poder chamar a presença de Deus, na abertura dos cultos, é ler um salmo, cantar hino, invocar a Deus, porque lá existe um altar. Só que Deus, Ele fez o altar dele. E se você aceitar o sacrifício de Deus, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário, pode ter certeza, tem pecado, é perdoado. O remidor é Jesus Cristo. Pastor, a minha vida nem o urubu quer. Tem pessoas que dizem isso. Eu quero dizer para você que Jesus quer você. Que Jesus ama você. Porque o sacrifício de Deus pela sua vida foi Jesus Cristo. Mas Ele teve que se esvaziar de si mesmo e se encher de você. Por isso Ele sabe perdoar. E para nós orar, eu quero que você leia aqui comigo João 3,30. Quem é que tem que crescer na sua vida? Ele diz bem assim, é necessário que ele cresça e que você diminua. O que é que eu comparo a isso? É que Jesus, ele se esvaziou da glória dele para se encher do homem. Agora o homem se esvazia do que sabe e recebe a cruz do Calvário e Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso que os crentes falam tanto de Jesus. Por isso que os crentes pregam tanto Jesus. Por isso que os crentes dizem que Jesus veio buscar a sua igreja. Porque a igreja são os lavados e os remidos pelo sangue do Cordeiro. Aceite o sacrifício de Deus nessa noite pela sua vida. E o sacrifício de Deus foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que você pode abençoar outras pessoas. Nós vamos orar. Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim, a todos que vão ouvir essa mensagem, simples demais até. E lembre-se que o altar de Deus para a sua vida foi Jesus Cristo. Não foi uma placa, não foi o nome de um homem, não foi o nome de uma mulher. Ele tem nome. E ele se chama Emanuel. E ele quer ser Deus com você. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos orar aqui a povos, línguas, nações e tribos. Vamos orar por aqueles que estão hospitalizados com Covid-19. Vamos orar por essa nação, vamos orar pelo senhor presidente da República, completou o ano hoje. Todos os dias no meu Facebook, eu dou parabéns a todos aqueles que completam ano. Eu não tenho nenhum contato, mas eu quero parabenizar o presidente da nossa nação pelo seu dia também. Quero orar por ele, quero orar por todos os governantes da terra, sem fazer acepção. Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu sei porque o Senhor morreu com os braços abertos. Eu sei porque o Senhor morreu na cruz. Porque o Senhor queria atrair toda a humanidade para perto do Senhor. Eu sei qual o objetivo do Teu Filho vir. Porque o Senhor queria filhos no céu. Então o Senhor deu o Seu Filho único para receber todos nós como filho. Regenerado, curado, liberto. Agora, Pai, nesse momento, eu as minhas mãos diante do Senhor, não só pela minha vida, porque Neemias, quando chegou diante do Senhor, ele disse, eu e a casa do meu pai pecamos. Eu quero dizer que eu, povos, línguas, nações e tribos, pecamos. E que nós precisamos
de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e dos nossos dias. Meu Deus, estenda suas mãos de graça aos presidentes das nações. Estenda suas mãos de graça a todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Eu sempre tenho falado nas minhas orações pela madrugada, Senhor, que um sopro da tua boca dissipa todo o Covid-19, todo espírito de doença. Mas, Pai, eu sei que o teu plano é maior, é atrair milhares e milhares e bilhões de pessoas à sua presença, Pai. Porque foi assim que aconteceu no Egito, foi assim que aconteceu quando as pragas vieram sobre Davi. Davi se voltou ao Senhor, cessou a praga. Eu sei que o Senhor é um Deus e a tua palavra diz que do Senhor só vem o que é bom, o que é mal não. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, estenda suas mãos a povos, línguas, nações e tribos. Traz um refrigério aos governantes, traz um refrigério aos trabalhadores, aqueles que perderam tudo, aqueles que não sabem mais o que fazer com a sua empresa. Meu Deus, é no nome de Jesus, e meu Deus, nesse nome que eu estou te pedindo, eu já quero te agradecer, e eu quero dizer, venha ao encontro da tua eleita, venha ao encontro do teu povo. Pai Santo, é no nome de Jesus que eu oro pelos médicos, eu oro pelos enfermeiros, eu oro por aqueles que prestam os serviços básicos dentro de um hospital, de uma casa de saúde. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha trazer fortalecimento a essas pessoas. Meu Deus, por aqueles que se encontram em balão de oxigênio, aqueles que se encontram em UTI, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão dentro dos seus lares com medo. Pai Santo, que a cruz do Calvário floresça na vida dessa pessoa. E no nome do Senhor Jesus eu te peço. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família. Não esqueça de compartilhar com um amigo, com alguém. Deus fazendo um altar para salvar todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.